com a bochecha quente, acho que é por calor. O que você quer saber primeiro? Eu? Sobre... Não, continua sobre, o que você tá falando. sobre, por exemplo, a igreja. Eu quero que você me mostre na Bíblia. A igreja. Onde que fala? Pra A eu igreja. entender. Mas por quê? Você não acredita? Não, Tô pai, é falando? que eu quero ver. Mas eu vou lhe mostrar Pra você depois. acreditar, você não viu? Depois eu vou lhe mostrar Então. onde está. Então pronto. Quero ver. Então, para começar, eu vivi enganado durante esse tempo todo. Li a Bíblia 9 vezes, mas é assim, muita gente acontece isso. Você lê, mas não entendeu certas passagens, porque é muita coisa. São quase 1.200 páginas, capítulos. 32 mil versículos, quase, né? Ao todo. Como é que a gente vai conseguir guardar tudo na cabeça? Não tem como. Aí, por esse motivo, a gente lê aqui, lê ali, aí enxerga. Aí o pastor dizia assim: irmãos, vocês têm que pagar o dízimo, porque senão você rouba a Deus. E eu com isso na minha cabeça o tempo todo. Não posso roubar a Deus. Nunca ouvi isso, né? Eu não posso roubar. Não, está na Bíblia. Só que está na Bíblia que Mas isso... dessa maneira, não fala É, dessa maneira. você rouba a Deus se você não der o dízimo. Isso no tempo da lei. Só que os pastores de hoje estão dizendo que é para hoje. E não é, eles estão mentindo. E também aquela parte de João 10:10 que eles dizem: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Já ouviu falar? Já. Então, eles dizem que é o diabo. E não é. E quem é? Pastor. Espera aí que eu vou te falar. Olha só. A igreja, Vai. o povo estão pensando que Jesus, Deus, mandou construir igreja, mandou construir templos. Ele nunca mandou. Você sabia disso? Não, né? Eu também não sabia. Há algum tempo atrás eu vivi enganado. De uns 6 meses para cá, mais ou menos, é que eu fui conseguir entender essas coisas. Depois de tantos anos. E esses pastores mentirosos, ladrões, está escrito na Bíblia que Deus vai jogar merda na cara deles. Desculpa a palavra, mas lá está escrito, como é que é? Excremento. O que é excremento? É cocô. Deus vai jogar na cara deles, ó, esfregar excremento na cara deles, porque eles estão enganando as ovelhas. Tá? Então roubando a Deus, roubando, né, o povo, roubando no modo geral, pedindo dízimo, sendo que não tem dízimo mais. Está lá em Malaquias, bem claro, que o dízimo é para era para o tempo da lei, os levitas, somente para aquela tribo. Mas o que é pregado é que o dízimo é para sustentar a igreja. Não. Isso que é pregado. Aí é outra coisa. É a única coisa que eu escuto. Então, A única coisa que mas eu e escuto aí? lá. E aonde está na Bíblia que Deus mandou fazer igreja? Mas pai, se Não fizeram, tá. qual o problema? Não, fizeram para pedir dinheiro. Está escrito assim, que você tem que ir e evangelizar e ajudar seu próximo em casas, aonde você quiser. Mas não está mandando fazer igreja. Olha, Beth, Mas e as pessoas que não sabem, vai aprender aonde? nas casas, em reuniões, Você onde não quer vê que quantas seja. pessoas ali transformadas, né? Não transformadas, é a pessoa que não conhece, vai pra igreja e acaba conhecendo. E fica enganado, como Não. todo mundo fica. Não tô falando disso, pai. Falando de virar crente, entendeu? A Olha, pessoa não olha, onde que ela vai? deixa eu te falar. Uma pessoa que não entende não vai ler a Bíblia e não vai entender. Deixa eu te falar, acontece o seguinte, as igrejas é o sistema. Não entendendo mais nada. A igreja evangélica, para você que não sabe, ela é filha da igreja católica. Depois você vai entender. Você não está entendendo ali, mas você vai entender. Ela é filha da católica, que tantos crentes criticam, por causa da idolatria. Só que eles também estão idolatrando, e não estão idolatrando imagem, mas estão idolatrando uma cantora. Eles estão roubando no dízimo. Eles estão mentindo, falando... Ontem mesmo eu vi um pregador aí evangélico, Silas Malafaia, falando mentiras. E a gente comparando na Bíblia aqui, ele torcendo as palavras, mentindo para roubar. É um bando de ladrão esses caras. São tudo ladrão, eles vão tomar cocô na cara. Eles vão ver, eu vou mostrar onde está escrito para você ver depois, para você ler com calma. O que Deus fala com esses caras? Esses pastores de hoje, eles são sacerdotes de antigamente. Que Deus disse assim, o dízimo é somente para os levitas, sacerdotes que cuidavam do tabernáculo.
Não era nem templo, porque Deus nunca mandou fazer templo. Aí, lembra da passagem que Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já viu falar? Já. Então, que casa é essa? Na sua Eu te cabeça? pergunto, é igreja pra mim. Não, não é. É o que então? É Jerusalém. Tá vendo como é que todo mundo é iludido Então, e os pastores não E ensinam? como que a gente vai lá em Jerusalém? Beth, é por isso que não existe mais. É antigamente isso daí, foi no tempo da lei. Ô pai, mas peraí. Acabou. Se existe o Velho Testamento e o Novo Testamento, então a gente só tem que seguir o Novo. O Velho não vai... Só o Velho Novo. Testamento, Só o sombras Novo. das O coisas. Velho futuro. já foi. Foi Não abolido. pode nada. Nada Não. do que tá ali Não. não segue mais. Beth, se Está você fizer escrito. uma coisa que tá no Velho Testamento, Olha, você tem que fazer tudo. Se você quiser Mas fazer, então. obedecer às leis do Velho Testamento e você tropeçar em um, você é maldito. Está escrito. Então, por Tá isso onde? que a gente tem... Na Bíblia tá escrito? Eu vou te mostrar. Se você quiser, Quando depois você eu vou te anote mostrar. tudo e me mostra. Olha, Porque eu estou... se você sabe aguentando quantos mais preceitos essa são, cabeça. a lei tem 700 e tantos preceitos que você é obrigado a cumprir se você quiser cumprir a lei. Aí Jesus disse, se você quiser cumprir a lei da graça, você decaiu. Você está abominando o Senhor. Porque Ele morreu na cruz por nós e disse assim, o meu fardo é leve. Mas a lei é um fardo pesado, porque é difícil. Viu, Você já cumprir a lei. chegou a conversar alguma coisa com algum pastor assim? Não, mas eu estou com muita vontade. Estou com muita vontade. E não vai demorar muito não. Mas eu já falei na internet e alguns até curtiu aí o que eu falei, porque eles sabem. Eles sabem. Tem muita gente saindo da denominação. Aí olha, aí Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o povo está Aí os dizendo aí. pastores, eles pregam isso na igreja. Eles né? pregam, me ensinaram falando que é a igreja. Pro povo Que é o pensar que templo. é pra gente ir pra igreja. A gente vai à ficar igreja há feliz quando quantos vem pra anos? igreja. Eu fiquei iludido com Não isso. é. Ele só ligou porque disseram que ia pra Jerusalém. Jerusalém é a Olha, casa de Beth. Deus, naquele tempo. Preste atenção. E hoje? E hoje não, Jesus Olha. não habita em templos. Beth, quem construiu o templo? Naquele templo lá? Qual foi o Salomão. rei que construiu o templo? Você tá perguntando? É. Salomão? Então, Salomão. Quando Davi falou isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salomão Naquele estava tempo, vivo. nem- Não, deixa eu falar. Salomão Você me disse, ensinou e eu não posso falar. mas aí Davi falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não existia templo. O templo quem fez foi Salomão depois que Davi morreu. Primeiro tempo. Antigamente existia o quê? Tabernáculo. É. Só tinha o tabernáculo que era da arca. Que colocava a arca com os 10 mandamentos. Vai, você mesmo. Então, Você mesmo criticava. Você acabou de falar que eles criticam os católicos, mas você também critica. muito, muito. Não critico, eu falo a verdade. Então, Entendeu? os católicos, fazem mais certo que os evangélicos. Não, Mas tá pior. Só porque não dão dízimo. Tá tudo pior. Ai. Tudo farinha do mesmo saco. Com algumas diferenças. Um adora um, outro adora outro, e outro adora o Papa, outro adora o pastor. Mas é tudo igual. Pastor. Tudo vai para o mesmo lugar. Então a questão é essa. Quem construiu o templo foi Salomão. Davi disse a Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor. Deus falou, não. Em que casa edificarias para mim? Sendo que o meu trono é o céu. E a terra é onde eu ponho o meu pé. Deus é tão grande, Beth, mas é tão grande que não tem onde caber. Ele disse assim, que casa você edificaria a mim? O céu é onde eu me sento. A terra é onde eu ponho o pé. Não é, Dani? A gente leu cuidadosamente isso aí, com a ajuda de uns irmãos aí, teólogos, muito bom, e explicaram para nós. E então ele disse, em vários lugares da Bíblia, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Então quer dizer, se você está indo lá naquela igreja, Beth, sinto muito em lhe dizer, Jesus não está lá. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque ele sabia que ia ser esse inferno, de povo cobrando dízimo e pedindo oferta, e fazendo isso, e mentindo, enganando, e vendendo, comércio nas igrejas, é mentira, é roubo, é engano, e Deus sabia disso. Eu vou te mostrar onde está escrito para você não se enganar. Não habita, ele não está em templos, então as pessoas também estão perdendo seu tempo. Estão perdendo seu tempo na igreja. Você diz, eu também gostava de ir para a igreja.
mesmo com o pé atrás, né, que eu nunca me senti 100% bem, mas eu ia obrigado. Mas agora eu estou sabendo por que eu não me sentia bem. Deus não está ali, quem está ali é o diabo. Meu Deus, velho. É sério. Não exagera. Olha, Beth, a palavra de Deus é a única coisa que nós temos para seguir. E está lá bem claro, que Deus disse, vão, ajudem o seu próximo. Jesus, quando morreu, o véu se rasgou e acabou. Eles estão usando Malaquias, quando diz que o devorador é o diabo. Ô irmão, dê o dízimo, que o devorador vai devorar teu salário. Aí, mentira. É mentira, lá está escrito em Malaquias, eu quero que você veja o devorador quem é. Me mostra agora. Pega a Bíblia. Pega lá. Cadê a Bíblia? Procura aí pra ela. Malaquias Mas você 3. leu só isso ou você... Tem viu? muitos. Tudo, eu vi tudo, que você nem imagina. Beth, eu li a Bíblia 9 vezes. Foram anos de leituras. E eu estou lendo a 10ª vez. E é a primeira Só vez que você tá que, entendendo. para mim entender agora essas coisinhas que eu não estava entendendo, foi fácil. Por quê? Porque eu já conheço a Bíblia toda. Eu só não estava encaixando. Por exemplo, você vai colocar um negócio assim, numa peça em outra para encaixar e tá pegando o lado errado. Beth, ó, Eu encaixei agora. vamos primeiro falar para quem que é esses mandamentos. Ó, Leia. agora, ó sacerdotes, esses mandamentos é para vocês. Isso aí é o velho ou novo? É antigo. Antigo Testamento. Os mandamentos, deixa eu explicar. Os mandamentos que Deus deu era para os sacerdotes. Deus deixou 12 tribos. As tribos de Israel eram 12. Aí acontecia que tinha alguém que tinha que cuidar do tabernáculo. E aí Deus separou os levitas, que eles iam cuidar do tabernáculo. E as outras 11 tribos eram o resto da nação, do país de Israel. Todo. Isso aqui é para os sacerdotes que cuidavam Deixa eu falar. do dízimo, né? Aí Deus separou os levitas. E como os levitas iam ficar cuidando da casa do tabernáculo, eles não iam poder trabalhar para ganhar dinheiro. Aí Deus falou assim, que vai ter o dízimo para que os sacerdotes sejam sustentados. E tinha as viúvas que se separavam dos homens, que morriam os maridos, e os órfãos, filhos sem mãe, né? E Isso eu aqueles entendi. estrangeiros. Então quer dizer o quê? Então, lembrei de... Quer dizer que o dízimo era 10% da... E eu vou te dizer mais, o que era o dízimo, não é dinheiro. Era 10%, desses 10% a pessoa colhia lá o seu feijão, seu milho, sua vaca, seu boi, pegava 10%, aí ele levava para os sacerdotes. Eles pegavam esses 10%, desses 10% eles ajudavam a parte, o órfão, a viúva e os necessitados, pobres. E o dízimo era 3 vezes por ano que tinha que dar. Então, os levitas, não eram todos os levitas, eram os levitas sacerdotes, porque tinha os levitas que não era cuidar do templo, eles tinham seus trabalhos, mas era só para aqueles que cuidavam do tabernáculo e do templo. Nisso, os sacerdotes começaram a fazer e começaram a roubar. Aí Deus mandava, todo primogênito é meu. Aí você imagina 25 irmãos com 25 ovelhinhas. Aquelas ovelhinhas branquinhas, bonitinhas, né? Como o irmão estava falando. Toda sem defeito. Deus quer aquela que seja perfeita. Aí o que os sacerdotes faziam? Eles pegavam aquelas ovelhinhas que eram bonitinhas, perfeitas, sem doença, sem nada, e guardavam para eles. Aí eles pegavam as doentes, aleijadas, coxo, e ofereciam para Deus. E Deus falou, vocês estão me roubando. Ele estava separando, roubando para eles uma parte. E vocês estão me roubando. Ou roubará o homem a Deus? Aí eles ainda dizem assim, em que te roubamos, Senhor? Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Então, ele disse que ia jogar excremento na cara desses sacerdotes, que são os pastores de hoje. E outros, os sacerdotes que mataram Mas Jesus. aí, no caso, se der o pior, não é? Se der o pior o quê? Porque como eles deram o pior, e aí é que Deus falou que eles estavam roubando. Não, eles estavam roubando independente disso. Porque Tinha eles mais. estavam dando o pior. Estavam fazendo também feitiçaria e prostituição na casa de Deus. Então é assim, Beth, começa com um pecadinho aqui. Aí eles vão sentindo o gosto. O negócio é muito dinheiro, né? Digamos assim, era muito mantimento. Tinha um armazém que eles armazenavam tudo. Aí eles foram dizendo assim, isso é um bom negócio, viu?
É que nem os pastores hoje, estão enricando aí ó, com o dinheiro do dízimo. Aí eles pegaram e foram passando a mão, numa parte. Aquele que era para dar para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro, eles pegavam para eles. Entendeu? E o resto eles comiam. E achando que ninguém estava vendo, mas Deus viu. Aí ele disse, vocês estão roubando. Bando de ladrões eles são. Aí o pastor vai lá na igreja, prega essa palavra. E os pastores estão falando o quê? Pensar que Hoje em é dia, pra eles. que eles estão, os pastores na igreja, quantas vezes não falaram isso para mim? Ah, tem que dar o dízimo, irmão, porque senão você rouba a Deus. Tem que dar. Tem o estatuto da Assembleia de Deus, eu li essa semana, o regulamento. Lá tá escrito assim, ó. Para você ser um membro e ser aceito na igreja, você tem que dar o dízimo. Está lá no regulamento interno. Né? Todas. Até a Deus é amor. Todas têm um regulamento interno. Aqui no prédio tem um. E você tem que seguir o regulamento. E no regulamento Aí já é diz, obrigar, né? é obrigado. É como a lei. A lei obrigava a dar o dízimo. Se você não desse, você poderia ir do inferno por causa disso. Segundo eles, né? Na lei era verdade. Se você não desse, era pecado mesmo. Agora, hoje não é. Então, eles estão, lá em Malaquias está descendo a lei no sacerdote, que é pastores hoje em dia. E eles estão dizendo que é nós. Eles estão ultrapassando esse dinheiro para nós. E aquilo que o pastor falou, ele perguntou, por que o dízimo se converteu de alimento para dinheiro? Então, Beth, o dízimo era alimentos, não é dinheiro. Jesus. Olha, o dízimo era colheita, está lá na E Bíblia. qual foi a resposta dele? Qual? Do pastor? Por que mudou? Ele falou que naquele tempo não existia dinheiro. Foi, ele disse que não existia dinheiro. Você acredita, velho? Sendo que Existia muitos dinheiros. Olha, desde o tempo de Faraó do Egito, o tempo de José do Egito, muitos anos para trás já tinha dinheiro. Está lá escrito na Bíblia. E os pastores estão José foi dizendo vendido por que quê? não tinha dinheiro. Sabe o que é que ele disse ontem? A pergunta que ela está falando aí, disse que não tinha dinheiro como tem hoje o real. Mentiroso! E o batismo? Então as pessoas vão se batizar como se não batizar? Também não precisa. Não precisa? Não, Mas você a Bíblia não fala sabe de do nada. batismo. Eu não falei para você que eu precisava falar para você que você ia Jesus sair estava daqui e cair em cumprindo pé. a lei. Por isso que ele se Jesus batizou. cumpriu a lei. Olha, aí eles estão usando aquela passagem. Acabou. Vai entender lá. Eles estão usando aquela passagem, gente, e torcendo a palavra de Deus. Tem em João 10:10 fala, o devorador vem, o diabo vem, não, o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. E eles estão transferindo essa responsabilidade para os crentes de hoje. E eu, né, muitas vezes eu fiz isso com medo, que é o demônio, é o diabo, e não é o pastor. Você vai O ler o texto. ladrão vem Então pra não roubar existe nossa diabo. vida. Mas não Existe. Existe, mas não nessa Mas não fala passagem. Peraí, espera eu terminar. Tem o texto e o Tudo é contexto. culpa do diabo, mas não nessa que ele está Olha, livre. o texto e o contexto. Nessa passagem tem os personagens. Procura aí. Ladrão. João 10:10. Não, peraí, você não ia me explicar isso aí? Explica isso aqui. Deixa eu ver, me dá aí. Explica isso aqui primeiro. Eu disse. O que é que você quer saber? Porque você ia explicar aí no Malaquias. Sobre o quê? Ai, pai, você que falou, hein? Do Roubará o homem, Deus. Olha, mas isso aqui, Beth, é melhor você ler em casa. Mas, pai, eu não consigo entender se você não explicar. Eu já Olha, tô confusa. Como que eu vou entender? Isso Em Malaquias está escrito que quem está roubando a Deus são os sacerdotes. O dízimo era para os sacerdotes. Quando acabou o sacerdócio, acabou o dízimo. Jesus, quando veio, acabou tudo. Não existe mais. Desde o tempo que Jesus já estava pregando, não tinha mais levitas. Os sacerdotes tomaram o lugar dos levitas, está lá escrito na Bíblia. Vocês estão sentados na cadeira de Moisés. Você disse que aprendeu com quem? Era pastor? Com quem você aprendeu? Eu aprendi com a Bíblia. Não, Só mas que quem? É o as irmão. explicações que ele me Não falou é pastor, foi o não é irmão. nada. Ele não é crente, ele não é católico, ele não é nada. Ele não é serve crente? a É Cristo. servo de Deus. É o que nós Ele temos que serve ser. a Cristo. Não tem essa história a religião, Beth, é tudo coisa do demônio. Tudo coisa inventada. Não existe Natal, é tudo inventão. Natal não tem nada a ver com isso aí eu Cristo. já sei, pai, mas... É Páscoa, é tudo errado, tá tudo errado. Tá todo mundo enganando a gente. E aqui diz o seguinte, que os sacerdotes teriam que pegar o dízimo para eles se manter.
Mas eles pegavam esse dízimo e roubavam uma parte. E aí Deus viu. E eles, aquilo que a gente falou na sua casa um dia, que Deus queria fazer um conserto com eles, porque eles estavam roubando. Deus usou o fogo e o sabão para lavar a sujeira deles. O fogo que queima e purifica, o sabão que limpa, simboliza isso. E eles estavam prostituindo. E por isso, você acha que por que Deus derrubou o templo? A casa santa de Deus. Naquela época. É, dizem que é a casa de Deus, mas não é. Mas como fizeram, depois do tabernáculo foi para o templo. Colocaram a arca no templo. E aí, tudo bem, o homem fez, não é pecado construir. Não é pecado construir. Mas lá dentro estavam fazendo coisa errada. Então Deus, ó, o rei Nabucodonosor foi chamado de meu servo. Está lá escrito, você vai ver. Quando Deus disse assim, Nabucodonosor é um cara ímpio, pecador, assassino. Vai E Deus, esse sinal. olha, Deus chamou ele de... Vai! Eu estou fazendo para você ver. Isso aqui é do demônio. Tá? E você tá fazendo? Não, para mostrar para vocês. Eu já Todo sei. mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Eu não faço. Agora olha. Às vezes faz sem querer, né? Porque, sei lá. O rei Nabucodonosor, sendo quem ele era, ele foi chamado de meu servo por Deus. Porque Deus usou ele para ir lá em Jerusalém e derrubar o templo. Deus mandou derrubar a sua própria casa. Será que era dele a casa? Se fosse Deus dele, não tinha derrubou. derrubado. Aí o que aconteceu? Rei Salomão construiu a casa e disse que foi Deus que mandou. Não foi. Nós limos tudo de cabo a rabo. Salomão tá Salomão, mentindo. Salomão Mentiu. E Salomão também foi um dos Ele- piores. Não é servo de Deus? não, ele é Ele servo foi no começo, mas do- depois desandou e desviou. do Deus do mal. Ele teve 1000 mulheres. Depois eu vou te mostrar. Ele se prostituiu, ele adorou Mas naquela imagens. época podia ter várias Não. mulheres, não podia? Tinha, mas não Sim, 1000, né? Podia, ô, rei, Não podia ter na sua tribo, no seu país. Nascia tribo. E ele pegou as estrangeiras, que não podia. Meu Deus. Deus falou, não pode pegar mulher de outros países. E ele já começou O primeiro casando com a pecado mulher do que faraó. ele cometeu. Ele já começou pegando a filha de faraó. Você sabe o que os faraós adoram? O gato, a onça, o Ai, leão. gato. É Meu gato. idolatria pesada mesmo. Ele se acha Deus. O faraó dizia assim, eu sou Deus. Não tem a parte lá que Salomão fala? O Senhor me disse que habitaria nas trevas. Isso É. ele está falando pro Deus dele, não O é pro Senhor Deus. Ele disse que o Senhor habitaria nas trevas. Deus não falou com ele, quem falou foi o demônio. E ele teve um sonho, disse que foi um sonho que ele ouviu isso. E aí o povo fica pensando que é Deus. Nisso ele construiu o templo e disse, o meu Senhor habita nas trevas. Nas trevas do mal? Trevas É. do mal. Aí o povo acha, eu nunca ouvi E o isso. povo acha que é Deus. Que a Deus, mas não é os evangélicos que pensam isso, né? Todos pensam. Todos estão enganados. Que não, Deus na habita verdade, no mal? essa parte aí eu Não, não... pensam que Salomão falou com Deus, mas não foi com Deus. Ah, tá. Que eu ia falar, como assim? Então acontece o seguinte, Salomão depois, ele se prostituiu, ele pegou, ele levantou Ele mais de 1000, fazia sacrifícios, né, pros deuses lá. ele fez mais de 1000 sacrifícios para os deuses, imagem de escultura, abominação a Deus, aos edomitas, sidomita, cananita e eteu, tá lá, tudo escrito na Bíblia para quem quiser ver. E ele começou bem por causa de Davi, que Davi foi um homem bom. E ele começou, né, o reinado dele bem, construindo o templo, que era para fazer a casa de Deus, ali tirar do tabernáculo e colocar no templo. Só que depois, meu amigo, ele se engrandeceu porque era um homem rico e começou a abusar. Aí começou a pegar aquela... Ele não podia ver uma mulher bonita que ele queria pegar. Aí ele era rei, né? O rei pode tudo. Pode pegar quem ele quiser. Aí ele foi pegando, né? Pegando ele era um rei muito rico e sábio. E todos os reinos dos outros países davam o que ele pedia. Aí ele foi dizendo, essa dali eu quero casar com ela. Aí o rei disse, toma. Aí ele chegava ali em outro reinado e dizia, aquela ali eu quero casar com aquela princesa lá. 300 princesas ele casou. E teve 700 mulheres, fora as princesas, juntando 1000. Para que diabo de raio tanta mulher é essa? Eu só tenho uma aí para mim, tá bom. Ah, Tá bom. Você Mas queria pelo mais menos duas um? ainda Ai, não. que horror. Se fosse permitido, né? Mas se não... Mas por que agora não pode, sendo que naquela época podia? porque não pode, então não Porta precisa estreita. ficar entendendo. Já Você viu falar queria? em porta estreita? 2 mulheres pro teu marido? É isso.
caminho apertado, agora o negócio é estreito. E lá em João 10:10 fala assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Aí o ladrão, Mas isso é verdade, não é? Não, nessa só parte que o ladrão não. não é o diabo, o ladrão é o pastor. Mas alguém é ruim. Alguém É. vem pra fazer isso. O pastor. Isso tá na Bíblia. O pastor. Tá Que é escrito movido lá. por quem? Por alguma coisa ruim. É, Então, véi, mas é ele. não O diabo defende tá o diabo, fora. não. Ninguém defende o diabo também está na jogada, que ele é o Então. lobo. Então, Tem o bom pastor. Vendo vir o lobo, ele sai correndo. O pastor, que é o ladrão, sai correndo, porque ele tem medo do diabo. Quando né? acabar ali, você põe de novo, tá? Então, ele falou assim: o bom pastor é Cristo. Ele disse: eu dou a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Elas me conhecem. Aí o lobo, você acredita que eu tava no ponto, aí uma moça evangélica me parou e me deu essa mensagem. eles estão tudo enganados. Essa daí do lobo? Peraí, Não, deixa eu essa falar. aqui, Deus é o bom pastor e tal. E aí, o lobo é o pastor que tem um aprisco. E tem o Não, pastor. o lobo que não, ladrão. o ladrão, ele tem o aprisco, que cuida das ovelhas. Quem é que cuida das ovelhas na igreja? É o pastor. Aí tem o aprisco. A igreja. Aí o Que aprisco? mercenário A igreja. é um curral. É Que é o curral? É isso? Você não está entendendo que é uma parábola que ele está falando para comparar? Opa, é porque você fala muito difícil. Então tem. Aí lá vem o lobo, né? O lobo é o diabo. Aí o lobo se aproxima do aprisco e o pastor vê que ele está vindo. Aí o pastor o que faz? Ele foge. Aí agora ele já está sendo chamado não de ladrão, ele está sendo chamado de mercenário. Porque o mercenário fugiu e deixou as suas ovelhas. Mas isso é No no aprisco. antigo? E quando João 10, Novo Testamento, novo. E quando o lobo chega, que o mercenário fugiu e deixou as ovelhas, o lobo que faz? Ele pega as ovelhinhas e dispersa elas. Uma vai para lá, outra vai para cá. Sabe aquele ditado, ovelha sem pastor? É assim, aí o diabo faz o que quer, joga uma para lá, outra para aquela igreja, outra para aquela igreja, outra para aquela igreja. E por isso que está aí hoje. Esse inferno de mais de 20 mil denominações só no Brasil. E Deus não mandou fazer nenhuma. Com vários nomes diferentes, igreja disso, igreja daquilo. Para que isso, gente? Era para ter uma só, todo mundo unido. Se você for dizer assim, irmão, hoje eu não vou dar o dízimo aqui, eu vou dar lá na igreja fulano de tal. Posso? Veja se ele vai deixar. Por que não? É tudo de Deus? Eles falam tudo que é de Deus. Aí eles falam, irmão, tem igreja aí dizendo que se o irmãozinho sair dali e for para outra, vai morrer. Porque não Quem pode falou sair. isso? Pode falar? Não fala o nome de ninguém aqui. A gente tem que ter cuidado. Depois eu te falo. Por quê? Fala agora, que eu fiquei curiosa. Então, basta saber isso aí. Que você não pode sair para aquela igreja e ir para aquela outra. Sendo que todas dizem que é de Deus. Então alguma está errada, né? Porque eu sou seu irmão e eu não posso visitar você? Ou se é de Deus e é tudo unido, eu não posso dar o dízimo lá? Está tudo errado, porque o dízimo não pode dar. Não pode dar dinheiro. Não pode. Olha, Deus falou assim no tempo dos sacerdotes. Ele deu um exemplo. Você, sacerdote, que mora longe do tabernáculo, longe E de vai chegar um Jerusalém. tempo em que todas as igrejas vão fechar? Não vai Porque fechar não. não pode? Não vai fechar porque o diabo tomou conta. Disse É que dele o reinado. no celular. O reinado do mundo é dele. Olha, Ai, pai. aí é assim, os sacerdotes, o povo dava o dízimo das suas plantações. Aí quando eles moravam longe de Jerusalém, sabe o que é que Deus falou? Deus, a lei, falava isso. É o artigo da lei, dizia assim: a vocês que moram longe de Jerusalém e não podem levar aquele saco nas costas, pesado, cheio de mantimentos, ou ovelha, né, vaca, essas coisas para dar o dízimo, ele falou assim: vocês vendem por dinheiro, lá perto da sua casa, você vende, pega o dinheiro e leva para Jerusalém. Quando chegar em Jerusalém, compre tudo que seu coração deseja e leve para o templo. Bebida. Até